Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, queridos ouvintes da Rádio Meimei. Estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre caridade. Muitas pessoas, quando se referem a nós espíritas, dizem que o que caracteriza o espírita é a busca e a vivência da caridade. Então, meus amigos, o espírita faz o sopão, dá a cesta básica, faz festas beneficentes, auxilia os necessitados. Se há um pedido de ajuda, o espírita está lá. No entanto, esta é uma das faces da caridade, que não pode ser reduzida apenas ao aspecto da doação material, embora essa dimensão da caridade seja fundamental. Então, vamos ver por que os espíritos superiores da codificação inspiraram Kardec a estabelecer como lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Vamos começar falando sobre salvação, Donizete? Salvar do quê? O que significa salvação para o espiritismo? Então, meus amigos, o sentido popular e mesmo religioso de salvação é o de resgatar alguém de um perigo, de uma situação de sofrimento ou de queda. Em geral, isso implica em mais esforço de quem salva do que de quem é salvado, que estaria numa situação assim meio fragilizado. O resgatado permanece mais numa situação passiva. Quando pensamos numa salvação divina, acreditam alguns religiosos, as igrejas, que bastaria ter fé que Deus ou Jesus viriam em nosso socorro. Essa é uma crença errada, pois gera uma acomodação, podemos dizer assim. E a pessoa espera que Deus venha resolver todos os seus problemas, quando nós todos somos convidados ao permanente trabalho. Vamos lembrar que Jesus disse que Deus trabalha sempre e que Jesus, ele, também trabalha. Então, no Espiritismo, a salvação não é um ato gratuito que cai do céu, é um processo de tomada de consciência quanto ao engano moral em que nós nos encontramos, que nos move para a cura, para uma reeducação. A palavra salvação, na sua origem grega, tem exatamente esse sentido de cura, de educação, de recuperação. Então, somos nós que, primeiramente, queremos nos salvar. E a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa fé, chegam a Deus e aos bons espíritos que vêm em nosso socorro. Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que somos infelizes e sofremos quando nos afastamos da lei divina. A nossa salvação, então, é termos uma conduta moral elevada, voltada para o bem e o amor. Isso é uma tarefa nossa, que nós devemos conquistar, desenvolvendo os nossos potenciais amorosos, buscando o autoconhecimento e a prática incessante do bem. Então, nós podemos dizer, amigos, que a salvação acontece dentro dos corações das criaturas, e não com práticas exteriores, e todos têm acesso a ela. A prática independe de qualquer religião. Portanto, o dogma que conhecemos de que fora da igreja não há salvação não une os filhos de Deus, mas divide. Mas com relação à caridade, nós temos um princípio de igualdade. Porque para o espiritismo a caridade então é mais abrangente, Donizete, ela é mais profunda. Explique o que seria na visão espírita. Em resumo, meus amigos, nós podemos dizer que todo ato bondoso, que socorre, que ampara, que ajuda, consola alguém. Até mesmo um pensamento, uma prece, é um ato de caridade. A caridade é a virtude mais sublimada. Ela resume todas as virtudes e a plenitude do amor. Temos, portanto, um grande leque de possibilidades de se fazer a caridade, não só para os pobres, porque os ricos também sofrem e precisam ser consolados. Temos a caridade material, mas também temos a caridade moral. Podemos dar um pão
mas precisamos tratar com atenção e carinho aquele que nos estende a mão. O rico não precisa da caridade material, mas pode passar por um sofrimento moral, como uma doença, uma perda de ente querido. A caridade pressupõe que já estamos com o coração aberto para fazer o bem. Nem precisamos ser boas pessoas, mas estamos nos esforçando para isso. E será a caridade que vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. Mas, Karina, em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos superiores sobre o sentido da caridade como entendia Jesus. Qual foi a resposta? Exatamente, Donizete. O sentido de caridade, ele é mais profundo e engloba aquilo que nós chamamos de BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, significa estar em uma outra perspectiva, mais amorosa nos relacionamentos. E esse tripé deveria estar na sustentação de todas as nossas relações, em todos os níveis. Mas nós ainda não conseguimos ser menos julgadores, não criticar, perdoar aqueles que achamos que nos ofendeu, ou seja, seguir as orientações evangélicas do Cristo, já que ele foi o maior exemplo de caridade para nós. Ele é o nosso modelo e guia. Ensinava sobre as leis divinas aos ignorantes, alimentava a multidão, curava paralíticos, cegos e leprosos, perdoava, andava entre os excluídos, não é, Donizete? Portanto, qual passagem do Evangelho que podemos lembrar em que Jesus claramente nos fala da salvação pela caridade, Donizete? Olha, eu acho que são aquelas escolhidas por Kardec para o próprio capítulo Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. São duas parábolas de Jesus que eu vou tentar aqui resumir com as minhas palavras. A primeira está no Evangelho de Mateus, quando Jesus disse que chegará o dia em que o Filho do Homem virá para separar os homens, colocar à sua direita os benditos de Deus, e explicando que esses são aqueles que saciaram a fome e a sede do próximo, que hospedaram os sem teto, deram roupa aos nus, que visitaram os doentes e os presos. Os colocados à sua esquerda são exatamente aqueles que não fizeram nada disso. E na alegoria da parábola, são os lançados no fogo do inferno, né? Esses colocados à esquerda. E esse fogo do inferno nós podemos traduzir que seria o sofrimento pelo mal que eles cometeram. A outra parábola é do bom samaritano, que Jesus contou ao doutor da lei, que lhe perguntou como fazer para possuir a vida eterna. Por outras palavras, conseguir a salvação. Jesus então lhe disse que cumprisse o que ele já sabia sobre a lei, que é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, praticar justamente a caridade. Então, Karina, como nós vimos, a caridade é uma virtude. A dificuldade maior é desenvolvê-la, né? O que a doutrina espírita nos recomenda para conquistá-la? Então, Donizete, amigos, como a salvação, como você bem explicou, Donizete, é romper com as más tendências e desenvolver virtudes, o caminho é do autoconhecimento, analisando o que nós precisamos melhorar, quais as nossas sombras, fazendo um esforço para as mudanças de posturas. A caridade, ela está na primeira linha porque ela contém todas as outras virtudes, como humildade, mansuetude, benevolência, justiça. E nós podemos, meus amigos, realizar sempre pequenas caridades. Então, eu sou caridosa quando eu olho e ouço o outro de uma maneira mais amorosa, é ter empatia, é ser colaborativo, silenciar em um momento crítico de conflito, de embates, ou em um momento de irritação, de azedume, é quando conseguimos controlar nossas emoções, é fazer um trabalho assistencial, e tudo isso demanda esforço, empenho, em querer ser uma pessoa melhor, em querer ser mais caridosa. Não é, Donizete? Uma coisa que eu percebo, Karina,
é que tem muita gente que começa a praticar a caridade e logo desiste. Uns até alegam que fazem o bem com dificuldade, mas que quem recebe não mostra gratidão e nem se esforça para melhorar. O que você acha disso? Gratidão é confundida com retribuição de precisarmos ser gratos com alguém que nos fez algum benefício e nos sentimos obrigados a retribuir. Ou ainda esperamos que alguém seja grato por algo de bom que proporcionamos a essa pessoa. Mas isso não é gratidão, é quitação de uma dívida ou obrigação. Na verdade, esperar que alguém seja grato, que alguém valorize aquilo que fizemos por ela, é um sentimento que vem do orgulho e da vaidade. A verdadeira caridade, ela é silenciosa, não ostenta, não cobra e não espera nada em troca. E quando nós auxiliamos alguém, Donizete, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, há a liberação, por exemplo, de neurohormônios que promovem bem-estar. Aquilo faz bem para nós. E com relação àquela pessoa que está recebendo um benefício da nossa parte e que não faz nada para melhorar, como você disse, ou recebe a nossa ajuda material e a utiliza para o mal, vamos dar um exemplo. Você dá um dinheiro a uma pessoa que utiliza para ingestão de bebida alcoólica. Aí você generaliza e não ajuda mais ninguém. Então, vamos lembrar das orientações do benfeitor espiritual Emmanuel para o Chico. O que ele dizia para o Chico? Faça a sua parte. A sua parte é ajudar. Agora, o que o outro vai fazer com a sua ajuda é a parte dele. Ou seja, não cabe a nós. Então, da nossa parte, devemos auxiliar dentro das nossas possibilidades. É isso mesmo, Karina. E nós podemos dizer que, como no tempo de Jesus, ainda hoje a nossa sociedade precisa de caridade. Talvez mais ainda. Estamos vendo tantos problemas no mundo todo. A miséria ainda existe na quase totalidade dos países. A fome, a falta de escola, de moradia, de saúde. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país avançado, há vários bolsões de pobreza, de miséria, de drogas, né? Então, mesmo com os esforços dos governantes, eles não são suficientes para o atendimento imediato de todos. Muitos dizem que isso tudo é problema do governo, mas como é que nós podemos ficar com a nossa consciência tranquila se há sofrimento ao nosso lado, nas nossas portas? Por isso que muita gente boa, inclusive os espíritas, estão procurando ajudar, fazendo a caridade. Tem várias instituições trabalhando em diversos setores para minimizar o sofrimento. Então é importante que também façamos alguma coisa, em particular, ou ajudando essas organizações sociais. Nós devemos trabalhar no bem o quanto possível, como pudermos, pois o nosso crescimento espiritual depende disso. E outra coisa que eu penso, Karina, é que nós devemos contagiar as pessoas com o bem, incentivar a caridade, especialmente as nossas crianças, para que elas cresçam. Como você acha que isso pode ser feito? Exatamente, contagiar as pessoas, inclusive os filhos, mas nesse sentido, o que importa é exemplificar. Então, realizar efetivamente ações caridosas, desde o aspecto material até o aspecto moral, no sentido mais amplo da caridade, que é o BIP. Então, nós temos escolas, ONGs e, no nosso caso, centros espíritas, que podem e devem promover projetos, campanhas assistenciais, principalmente na área da evangelização infanto-juvenil, para que as crianças e os jovens vivenciem realmente a caridade desde sempre, não é, Donizete? Isso mesmo, o trabalho com as crianças, na doutrina espírita, nos centros espíritas, é um trabalho central, é um trabalho importante, porque estamos semeando na mente e nos corações das crianças o respeito ao próximo, ao amor ao próximo, que é a base da lei divina. E é nessa fase que a mente está preparada para receber a formação de bons hábitos. Isso pertence primordialmente aos pais, mas o centro espírita pode dar uma grande contribuição para que isso aconteça. Então, não só as crianças, mas os pais precisam estar envolvidos nesse trabalho, que é para poder ajudar os seus filhos na casa, na vida, em sociedade, onde eles se encontram. Muito bem, queridos amigos da Rádio Meimei, esperamos que tenham gostado do assunto de hoje.
Um beijo nos corações e até o próximo programa Conexão Espírita. Um abraço fraterno e até a próxima.